Ok, vamos agora ao mignon do filé, né? Que é a comparação das traduções. Aqui estão algumas abreviaturas que a gente vai usar. Eu achei na internet Bíblia livre, Bíblia fácil de ler, que eu nem sabia que existia. Então muitas traduções foram feitas, né? Atos 26:14. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Nós temos dois problemas aqui. Uma linguagem muito rebuscada, rica, e um contexto cultural que é o aguilhão. Recalcitrar, quem sabe o que é recalcitrar? E o aguilhão, que é um contexto agrícola, pastoril. Recalcitrar significa golpear com os pés, chutar. E aguilhão era um instrumento pontiagudo usado para o boi. Se o boi vai para a esquerda, vai para a direita, quer recuar, espeto nele, aguilhão nele. O boi só tinha que ir para frente, seguir o caminho, né? Então, o Senhor Jesus, quando apareceu a Paulo, ele usou essa figura de linguagem, essa analogia, né? Dura coisa é recalcitrar, ficar batendo, dando coice no aguilhão. Como transformar isso numa linguagem universal, até mesmo numa região que não usa mais aguilhão, ou que uma cidade? E mais alguma explicação? E esse é o desafio dos tradutores. A NAA traduziu: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Ok, tirou o recalcitrar, deixou o aguilhão. NVI, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Legal, tirou o recalcitrar, mas deixou o aguilhão. Por que insiste em ir contra o aguilhão? Veja como manteve a ideia. Agora, a linguagem de hoje jogou fora a linguagem de hoje, a paráfrase, jogou fora o aguilhão. Não adianta você se revoltar contra mim. Manteve a ideia, mas não seguiu literalmente. Você está apenas fazendo mal a você mesmo. Olha outro exemplo, Gênesis 6,15. O tamanho da arca era 300 côvados por 50 por 30. Tem gente que vai procurar deixar bem mais compreensível. Olha, côvado é isso aqui, ó, do cotovelo à ponta do dedo. Mas, gente, cada um tem um braço, tamanho de... E se for um anão? Cada um tem um tamanho de braço, até é difícil definir. Aí tem o côvado longo, o côvado curto e o côvado. Em média, 44,5. Mas é difícil definir côvado. A NVI transformando... Porque se tivesse deixado em côvado, você não vai ter dor de cabeça. Vai traduzir em português, vai ter dor de cabeça. E as traduções tiveram essa dor de cabeça. A NVI, a arca é 130 por 22 por 13 metros. A linguagem de hoje já aumentou um pouquinho o comprimento, 133. A mensagem aumentou tudo, né? 140 por 25 por 15. Não foi nada assim fora do bom senso. Manteve mais ou menos a proporção, mas é dificuldade em definir o côvado. E a Viva fez o que eu faço. Côvado eu não faço muita conta não, é meio metro. Então a arca tinha 150 por 25 por 15. Legal, a Viva arredondou. Então deu um aproximado. Agora, não quer ter dor de cabeça? Traduza por côvado. Quer deixar explicadinho? Vai ter dificuldade em achar quanto que mede um côvado. 1 Reis 21:21. Exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede. King James deixou assim. E eu fui procurar no original, é isso mesmo, urinar na parede. Quem são essas pessoas que urinam na parede? Gente porca, gente mal educada? Não. A Almeida traduziu todos do sexo masculino. A BJ, varões. Varão é um termo antigo, né? Vamos tirar esse varão da linguagem da Bíblia. Todos os homens da sua família. Então, veja que a Almeida atualizada é literal, mas nem ela traduziu literalmente. Ela usou, ela decodificou, ela explicou, né? Sexo masculino. Na transformação da água em vinho, havia 6 talhas. Cada talha cabia 2 ou 3 metretas de água. A Almeida traduziu por metreta e azar teu, vá procurar o que é. Já os outros tentaram explicar. Uma metreta vai de 80, uma média de 40 litros, mais ou menos 40 litros. Não dá para saber exatamente, porque são medições antigas, não tinha um padrão geral. Então, 80, isso daria 2 a 3 metretas, 80 a 120 litros. Já a judaica, 75 a 114 litros. Não é uma grande diferença, mas não é igual as traduções.
A NVI 80 e 120 manteve essa linha. E a Fácil, que é uma tradução que eu achei na internet, né, interessante, ela já não fez muito cálculo não, mais ou menos 100 litros. A ideia foi mantida. Aqui manteve o literal e aqui manteve mais ou menos para a quantidade aproximada. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Cingir, literalmente de longas vestes cingidas, amarradas no quadril. É isso aqui, ó. Cingir é você pegar. Você quer correr, quer atacar, quer guerrear. Essa roupa aqui, ela prejudica a mobilidade. Então, o pessoal tinha um processo, se você quer aprender a fazer, de amarrar a túnica na cintura, fica tipo um calção, e deixar as pernas livres. Isso, Paulo fez uma analogia. Cingir é para roupa, mas ele falou cingir o vosso entendimento. Como é que eu vou transformar isso, trazer isso para o português? Almeida 21. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Então, cingir o entendimento é o entendimento, né, como analogia com a roupa, pronto para atacar, pronto para agir. King James, está com a mente preparada para agir. Legal. Linguagem de hoje, estejam prontos para agir. Tranquilo. Agora a Viva parafraseou e eu não entendi o que ela quis dizer dentro dessa analogia. Vocês podem aguardar com calma e inteligência uma porção maior da bondade de Deus. Eu não entendi bem a associação que ele fez. Teria que perguntar para a equipe tradutora, ou se alguém aí descobriu, me passa, né? A ponte entre cingir o entendimento e essa tradução da Viva aqui. Mas a moral da história é a dificuldade da equipe tradutora traduzir um texto. E eu estou trazendo, evidentemente, eu trouxe para vocês textos difíceis de traduzir. Os mais difíceis de traduzir que eu andei coletando. Normalmente não tem tanta dificuldade, mas esses aqui é para queimar o cérebro do tradutor. Salmo 115. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí surge a dúvida. Se você fosse pregar sobre isso, você diria que o santo, quando morre, Deus fica alegre ou fica triste? Uma dica. Preciosa no hebraico é yakar. Valor estimado, importante, raro, esplêndido, valorizado. É usado para joias e pedras preciosas. E aí, Deus fica alegre ou fica triste? A BJ não arriscou não. É valiosa a morte. A judaica, a morte daqueles que são fiéis é cara. Não arriscou. Agora a NVI já arriscou. O Senhor vê com pesar. Pesar que eu saiba é tristeza. O ABLH, o eterno, que é a linguagem de hoje antiga, né? Primeira edição. O Deus eterno fica triste. Linguagem de hoje, atual. O Senhor sente pesar. Fica triste. E olha a Viva. Para os fiéis até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. A questão toda não é gramatical, a questão toda é teológica. Deus fica alegre ou triste? Na dúvida, não pregue. Ou na dúvida, faça como os outros fizeram, né? Preciosa, valiosa, cara. Mas não dá muito detalhe. Até você chegar a uma conclusão, se Deus fica alegre ou fica triste com a morte do céu. Isso no contexto do Salmo, gente. Nós temos toda uma revelação completa hoje, mas Salmos não tinha revelação completa. O pós-morte, detalhes. Isso é muito claro no Novo Testamento, no Antigo. Não tem, na Antiga Aliança não era revelado com tantos detalhes. Então você tem que entender na cabeça do salmista. O que ele quis dizer? Salmo 15:1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Tabernáculo. É esse aqui. Aqui é o centro religioso de Israel, móvel. E aqui o centro religioso de Israel, fixo, que é o templo de Salomão, depois o de Zorobabel. Na época do Senhor Jesus era o templo de Herodes, que é o Zorobabel melhorado. Mas está relacionado com o templo, com o tabernáculo. Quem habitará no teu tabernáculo? Já não existe mais tabernáculo, desde Davi não existe mais. De Salomão, né, que construiu o templo. E hoje também não tem. Desde o ano 70 depois de Cristo não há templo, foi destruído pelos romanos. A profecia diz que haverá uma reconstrução, mas ainda ninguém reconstruiu. Então, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Mas para que morar aí? Por que alguém vai querer morar aí? A BJ traduziu assim: Yahvé,
Quem pode hospedar-se em sua tenda? Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem poderá viver na tua presença? Eu gostei da Viva. Ela ignorou o tabernáculo e colocou a ideia, porque o tabernáculo representava a presença de Deus no meio de Israel. A arca, principalmente, representava a presença de Deus no meio de Israel. E todos esses objetos faziam parte do culto cujo objetivo é estar na presença do Senhor. A Viva, embora seja uma paráfrase, eu creio que foi na veia, né? E esses aqui se preocuparam mais com o literal, mas ficava a dúvida: que santuário é esse que eu tenho que morar? Mas é onde Deus habita, né? Hebreus fala sobre o santuário não feito por mãos humanas, mas feito por mãos, pelo próprio Deus, a morada de Deus. Só que estamos em Salmos. O salmista não conhecia Hebreus, mas ele deu a ideia de Hebreus. Salmo 15:2. O que vive com integridade? Integridade é o hebraico tamim, é algo completo, inteiro. Você tem que ser inteiro. Como eu vou traduzir isso em português? Aí a corrigida colocou: aquele que anda em sinceridade, que é honesto e sincero, aqueles que vivem uma vida sem culpa. A palavra perfeito, íntegro, é a ideia do caráter de Deus. Completo é o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Então, quando fala em perfeição, é o caráter de Cristo, que é o caráter do Pai. Só que o salmista está falando então de integridade moral, é que não falte nenhum dos valores morais de Deus na sua vida. O pecado esfacela a nossa moral, né? Nos torna incompletos. A santidade nos torna completos. Mas veja a dificuldade em traduzir um texto desse. Um paralelo de versículos, Salmo 23:1. Primeiro vamos nos ater aqui, ó, faltará, falta. Faltará ou falta? No hebraico bíblico não havia tempo verbal. O que existe é o modo verbal, completo ou incompleto. No caso aqui, o faltará é o modo, o original aqui é o modo incompleto ou imperfeito. Admite a tradução no presente ou no futuro. As duas traduções são corretas. Cabe à equipe tradutora decidir se o presente ou o futuro vai se encaixar melhor com o que está sendo dito. E isso é pessoal. E a comissão, então, na corrigida, acha que o futuro ficou melhor. Faltará. A brasileira também faltará. Já a BJ, a versão católica, achou que o presente fica melhor. Falta. Então isso explica por que, principalmente nos Salmos, às vezes o verbo, comparando as traduções, o verbo está no futuro, está no presente. Mas é uma decisão da comissão, porque as duas traduções estão corretas. Agora, outro detalhe. O Senhor, tudo em maiúsculo. Yahvé, Javé, Jeová. Ué, qual é o nome de Deus afinal? O que acontece é que o nome mais atribuído a Deus é YHWH. No hebraico bíblico, no hebraico antigo, não havia vogais. Era pronunciada a vogal, mas não havia sinais vocálicos. Então eles batiam o olho numa palavra com consoante e sabiam a pronúncia. E o nome de Deus deixaram de usar para não pecar e esquecer a pronúncia. E aparece 5.410 vezes o tetragrama sagrado, é o nome mais atribuído a Deus. É esse aqui, ó. YHWH, é da direita para a esquerda. YHWH. E a pronúncia, ninguém sabe. Então, o judeu, para respeitar o nome de Deus, quando aparecia o tetragrama no texto sagrado, pronunciava Adonai, que significa Senhor. E alguém, então, pegou as consoantes do tetragrama, mais as vogais, que são esses sinais aqui, ó, e deu a origem ao termo híbrido, que é consoante do tetragrama mais vogal de Adonai, e ficou Yehová. Aportuguesando, ficou Jeová. Por isso, o original aqui é o tetragrama. A corrigida optou por Senhor. A corrigida 95, Senhor, tudo em maiúsculo. A BJ, Yahvé, porque, segundo estudiosos, seria a pronúncia mais próxima do nome de Deus. Yahvé. Não se tem certeza, mas é muito aceito. A versão católica pegou Yahvé e aportuguesou, Javé. E a tradução brasileira usou a pronúncia híbrida, Yehová, aportuguesando Jeová. Pois essa é a vontade de Deus. Um outro exemplo, né? Tessalonicenses 4, do 1 ao 4. Aqui está o 3 e o 4. Por essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que os abstenhais da prostituição.
e cada um de vós saiba possuir o próprio. Original diz vaso, não diz corpo. Vaso. A Almeida traduziu corpo, mas é vaso. Do que ele está falando? Próprio vaso. Aí a Almeida 93 traduziu por corpo. A King James traduziu por cônjuge, baseado em Pedro, que chama a mulher de vaso. Então a equipe tradutora achou que esse vaso é a mulher, é a esposa. Outros já acharam que é o próprio corpo. Textos difíceis de traduzir. A BJ, esposa, a linguagem de hoje, esposa. E a Viva deu uma mexida, a fim de que cada um de vocês se case em honra e santidade. Ou seja, cuide do corpo, né? Mas interessante que uns traduzem por corpo, outros traduzem por esposa. Pela dificuldade de saber o que Paulo quis dizer com o próprio corpo. E quem traduz por vaso, pelo que eu pesquisei, se baseia em Pedro, que chamou a mulher de vaso. Mateus. O rei foi fazer um acerto de contas, chegou alguém e disse: você me deve 10 mil talentos. Perdoou. O perdoado saiu do palácio, falou para um outro: você me deve 100 denários. Não perdoou. O rei soube e cancelou o perdão. Você, se não conhece essa parábola, leia lá com mais atenção. Moral da história: 100 denários é uma tradução literal. Vamos colocar numa linguagem mais moderna, mais compreensível. 100 denários é 100 dias de trabalho. Um denário é o que ganha um trabalhador normal, não o Neymar, que ganha R$1 milhão por dia. Mas um trabalhador normal ganha um denário por dia. Tá, se 100 denários é 100 dias de trabalhos, quantos dias alguém tem que trabalhar para receber 10 mil talentos? Se você fizer essas contas, fica mais fácil para o pessoal entender a grandiosidade do perdão de Deus. Bom, fazendo as contas, 10 mil talentos é 60 milhões de dias trabalhados. O que equivale a 164 mil anos. Ele foi perdoado de 164 mil anos, não perdoou 100 dias. O pior que alguém pode fazer contra nós, aos olhos de Deus, é 100 dias de trabalho. Que Deus já nos perdoou na cruz, 164 mil anos de trabalho. Logo, se não perdoarmos, ele cancela o nosso perdão. O ensino sobre perdão na Bíblia é bem taxativo, né? Perdoar não é uma opção, é obrigação do fiel. Agora, a NVI, como é que ela traduziu? O rei perdoou uma enorme quantidade de prata. A mensagem: 300 toneladas de prata foram perdoadas pelo rei, milhões de moedas de prata, e não perdoou 100 moedas. Quer dizer, não ficou idêntico, mas deu para entender que foi perdoado do montão e não perdoou um montinho. A judaica, ele foi perdoado de milhões e não perdoou uma soma irrisória. Romanos 12, 20. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, e assim você amontoará a brasa viva sobre a sua cabeça. Montoar brasa viva sobre a cabeça de alguém, a primeira ideia é o quê? Tortura. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto, isso aqui é uma figura de linguagem, uma expressão idiomática que significa fazer a consciência doer, arder por ter feito o mal. A pessoa me tratou tão bem e eu tratei-a mal. E a palavra garral é isso mesmo. Brasa viva é carvão brilhante, incandescente. Olha a linguagem de hoje: queimar de remorso e vergonha. Traduziu a ideia. Sua bondade irá surpreendê-lo. Traduziu, largou brasa para lá. Trouxe a ideia. Porque assim você fará com que ele sinta de vergonha. Também deixou a brasa de lado e já transformou a expressão idiomática em uma expressão mais atual. Isaías 34:14 é um dos textos difíceis. As feras do deserto se encontrarão com as hienas. Fera vem de si, animal selvagem. E os sátiros clamarão para os outros. Sátiro vem de sair. Sátiro, bode selvagem, demônio. Veja, bode selvagem, demônio, né? Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Fantasma, o original é Lilith. Cria-se num demônio feminino relacionado à vida sexual que frequentava as ruínas. Lilith. É difícil saber o significado das palavras, porque a Bíblia hebraica chegou até nós, mas o dicionário hebraico não. Então a linguística procura resgatar o significado.
O que é Tsi, o que é Sair, o que é Lilith. E o que se chegou hoje é isso. Isso afeta a tradução. Olha a judaica. Eu vou primeiro as de cima, né? Feras do deserto, gato selvagem, animal do deserto, gato selvagem. Aqui não teve problema. Sátiro. O que é um sátiro? Bode selvagem, sátiro. Lilith, monstro noturno. A judaica traduziu Lilith, o monstro noturno. É o que se cria. King James, criaturas noturnas. E a BJ não quis esquentar a cabeça. Lilith. Ali vai achar Lilith. Problema teu descobrir o que é Lilith. NVI, criaturas noturnas. Animais noturnos. Bruxa do deserto. É aquele mito que se cria naquela época de quem a pessoa ia lá para o deserto, voltava, ou morria ou voltava toda arrebentada, e criavam-se mitos do que aconteceu. Criaturas da noite. Olha os sátiros, bode selvagem, sátiro, demônios, cabras selvagens. A dificuldade de você traduzir uma palavra. Ó, bode, sátiro, demônio. Criatura noturna, animal noturno, bruxa do deserto. Repito, esses textos são extremamente difíceis de traduzir, por isso que eu coloquei eles. Em Levítico 17, o Sair foi traduzido por sátiro, por ídolos em forma de bode e até demônio, que é um outro texto. Salmo 16:5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Gente, como é difícil. O que quer dizer um texto desse? O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, o arrimo da minha sorte. Eu aprendi que você só compreendeu um texto depois que você consegue repeti-lo em outras palavras. Se você conseguir repetir aquele texto em outras palavras, com outras palavras, é porque você compreendeu. Como é que você reproduziria esse versículo com outras palavras? Bom, pesquisando, eu descobri que maná é porção maná. Herança é porção do território. Arrimo é tamak, amparar, sustentar, e sorte é pedras usadas para tomar decisões. Então, cada tribo recebeu uma porção da terra prometida, de Canaã. Então o salmista está dizendo, o Senhor é minha porção, não um pedaço de terra, mas o Senhor é minha porção. Aí ficou tranquilo. Tu és o arrimo da minha sorte. Eles jogavam pedras e esperavam que Deus falasse através das sortes com eles. E o salmista está dizendo, não é a pedra, não é o que garante o meu futuro, não é a sorte, é o Senhor. O Senhor garante o meu futuro. O Senhor me ajuda nas minhas escolhas. O que as traduções conseguiram fazer? Judaica, Adonai é minha porção, meu cálice. Tu guardas o meu futuro. Olha a BJ, Yahvé é minha parte na herança e minha taça. És tu que garante a minha porção. Tu, ó Senhor, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Tu foste minha primeira e única escolha, ó Eterno, e agora descubra que sou a tua escolha. Que não entendi muito, mas tudo bem. A minha riqueza, a minha herança nessa vida é o Senhor. Legal. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. Veja que a Viva, embora seja uma paráfrase, dá uma tradução boa, né? Ela explica a ideia. Eu não digo todos os versículos, eu não estudo a Viva assim minuciosamente, mas alguns versículos isolados eu vejo que ela deu uma boa ajudada. A mensagem é que eu não entendi. Tu fosse minha primeira e única escolha e agora descubro que sou tua escolha. Eu não consigo fazer uma ponte com o versículo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. Eu já vi muita gente pregando, isso foi repetido na brasileira, Já é o seu nome é Já. Eu já vi gente dizendo que Deus é Já, é agora, traduzindo Já por advérbio de tempo, agora, já, nesse instante. Peça que Deus dá já. Não tem nada a ver. Tanto que as outras Almeidas já mudaram. Senhor é o seu nome, pois o seu nome é Jeová. Ué, por que essa diferença? Porque lembra do Yahvé?
Então, o Yahvé, às vezes, era usado só uma parte reduzida, Yah. Isso está presente nos nomes próprios, Jeremias, Micaías, Isaías. Então, nos nomes já tem esse Yah no final, assim, indicando, referindo-se a Deus. Então, Yah é uma forma reduzida de Yahvé. E aportuguesando ficou Já. Então, não tem nada a ver com advérbio de tempo. Tem a ver com o nome de Deus. Gênesis 1:2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ruach Elohim. Nós temos dois problemas aqui. Ruach Elohim, que é o Espírito de Deus, e se movia. A palavra Espírito, Ruach, pode ser traduzido por vento, fôlego, espírito, há em movimento. São traduções possíveis. O se movia é o tipo do verbo que aparece 3 vezes no texto bíblico. E aí não dá para você descobrir o significado exato. Quando aparece a palavra uma vez só, 2, 3, você não tem comparação para poder definir o conteúdo, o significado daquela palavra. E é difícil você definir exatamente o que significa. Tem um texto que diz que as águias usam essa palavra sobre os filhotes. O que ela está fazendo? Sobrevoando, pairando. E essa é a dificuldade. E vamos ver isso nas traduções. O Espírito de Deus pairava. Ruach Elohim, Espírito de Deus, que é o mais tradicional, pairava. O Espírito de Deus circulava. O Espírito de Deus planando. O sopro de Deus. É possível. Ruach é sopro. E há algumas traduções, a maioria é Espírito de Deus, né? Mas o sopro de Deus pairava. Ou um vento impetuoso soprava. Esse impetuoso não sei de onde que veio. Dizem os críticos que é muito forte o texto aqui para ser um vento. Soprava. E deduziu que o vento soprava. É uma dedução realmente, não sei de onde que tirou essa ideia. E um vento pairava. A BJ, hein, que é uma boa tradução. Um vento Deus pairava. Evidentemente que a opção mais aceita é o Espírito de Deus, né? Porque alguma coisa estava acontecendo que aquele caos virou Éden. Então o que transformou o caos em Éden? O sopro de Deus, o vento de Deus ou o Espírito de Deus? Com tanta inteligência, com tanto poder, com tanta sabedoria, alguns deixam para o vento. A nossa melhor opção é Espírito mesmo, Espírito de Deus. E para finalizar, olha a dificuldade de se achar o significado de uma palavra. Yadá. O que significa Yadá? Porque Deus sabe. Conhecimento. Enviou-lhe Irão marinheiros práticos, conhecedores profundamente do assunto. E confessei-te o meu pecado, tornei conhecido. Então, o significado de Yadá pelos textos em uso, conhecimento. Mas tem um problema. Quando chega em Gênesis, Yadá, Eva e Adão e deu origem a Caim. Como assim? Adão e Eva se conheceram, algumas traduções dizem se conheceram, coabitou e gerou Caim. Já não é mais conhecimento, aí já é relação sexual. Novamente, Yadá, Caim com sua mulher e gerou Enoque. Veja a dificuldade de você definir o significado de uma palavra. Na verdade, Yadá não é conhecimento. Yadá é um conhecimento íntimo, profundo. Não é um conhecimento superficial, é intimidade. Agora você entende o que quer dizer Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é um curso de teologia, mas é uma vida com Deus. A teologia vai ajudar, mas não substitui um coração comprometido com Deus. É isso aí, pessoal. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha aproveitado essa explicação na construção da sua teologia, da sua visão bíblica. E que você saiba usar a melhor tradução para o público-alvo. E o objetivo sempre será tornar o difícil fácil de ser compreendido.